Os irmãos podem notar que para que o Senhor ele pudesse resgatar aquela igreja da época da qual ele exortava, a miséria, o fator do homem miserável, era importantíssimo para que isso realmente fosse executado. A necessidade extrema disso, de que o homem enxergue a sua miséria, a sua real situação, a sua posição diante de Deus, para que então, dentro dessa submissão, dentro dessa percepção, dentro dessa consciência, a avaliação, então Jesus possa operar. Se nós revertermos isso, com expectativas, com noções, com opiniões, que não correspondem à realidade daquilo que Deus vê em nós, é impossível um resgate aqui. No que ele falou, já a sua opinião, obviamente, eu não sei. Mas no que Jesus pediu àquela igreja que ela tinha que oferecer para este fim, de que ela se salvasse, o fator da identificação do homem miserável era importantíssima, necessária e era exigida. Essa humilhação, essa descida. E com base nisso, o pastor, eu já quero dizer aos irmãos que isso nunca, aliás, nós como geração contemporânea não estamos inaugurando o que eu vou falar hoje aqui. Isso é antigo, já estava presente dentro da igreja e da primeira igreja lá atrás, essa ideia de que o homem é uma entidade individual absoluta e não um miserável. Infelizmente a sociedade insiste em olhar para as pessoas dessa forma, como se os homens fossem uma propriedade própria, entidade, certa divindade, e não esse miserável, que Jesus está identificando aqui. Entenda que a forma como você vê você mesmo não interessa para a teologia. Para a teologia interessa exatamente como Deus o enxerga e como ele julga a minha e a tua posição. Se você entrar dentro da redenção, da fase da redenção, e eu me refiro ao Evangelho, você vai encontrar o que ali? Nas palavras do Cristo, declaradamente por ele, essa realidade de que a sua missão, o seu messianismo identifica isso, o pecador e a necessidade de uma salvação. Necessita de que o homem enxergue isso, o seu pecado, porque sem essa consciência e essa avaliação, não há salvador para ele, não há redenção para ele. Então é muito importante que vocês entendam isso aqui que eu vou falar. Por quê? Porque, veja bem você, não interessa o que você pensa sobre você mesmo, o quanto você se valoriza ou o quanto de repente você se despreza. O que interessa para nós na teologia é o que Deus, na verdade, julga importante para você agora nesse momento. Por quê? Porque ele é mais capaz do que você para isso. Para essa avaliação, para esse entendimento, para essa escolha. Então lá atrás, como vocês percebem, lá Odisseia, como outras igrejas ali também representam isso, já existia esse problema lá, o materialismo, que bloqueavam exatamente nas pessoas essa percepção do quanto elas eram miseráveis diante de Deus. E precisavam e necessitavam dele e da sua graça. Então gerou-se ali um conceito, que hoje é bem pior, de que as pessoas realmente fossem vistas dessa maneira, como propriedades, como entidades, como até mesmo certas divindades. Certa divindade e individual. Isso está aqui, hoje, entre nós? Sim. Porque alguns de vocês não conseguem nem ter força para orar. Vocês não conseguem ter força nem para esconder o que vocês estão pensando e sentindo. Fome, não de pão, e também sede, nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus, de escutá-lo, a necessidade dele existir. Que não seja pão, que não seja água. Está aqui entre nós hoje? Não. Você deve ter uma razão de estar aqui hoje. Mas não é a miséria, não é a necessidade. Talvez seja o orgulho. Mas eu vou ajudar você. Há aqui miseráveis ou há entidades aqui? Nós vamos ver. Porque o Senhor me confiou essa palavra hoje aqui para exatamente trazer a essa igreja certa noção. Vamos começar por essa realidade do que se propõe hoje
a modernidade para a sociedade a nível de elevação e superioridade. Essa semana mesmo já foi aprovado, inclusive, a inteligência artificial. Não sei se vocês estão sabendo, parece que existem 3 fases de introdução desse mecanismo no cérebro das pessoas, mas a pergunta que eu faço para você aqui é essa condição, né, de dar ao homem mais capacidade, mais agilidade e fazer dele exatamente uma coisa acima do normal. O homem não consegue dar conta de uma cabeça, por que ele vai querer outra? Eu fico pensando, olha, uma você não conseguiu utilizar corretamente. Agora você vai contratar um segundo cérebro que vão estar gerenciando ele por você. Então, onde tem evolução nisso aqui? Então, outro dia mesmo, orientado pelo Senhor, eu trouxe aqui uma pauta para vocês, do que diz respeito à ordem e sistema mundial, que aqueles que estão à frente da dominação e do controle, eles entendem que existem 3 fatores importantíssimos para se gerar uma classe dominada. Ou seja, de consciência nula. E eu tratei isso aqui com vocês. E foram apresentados aqui esses 3 aspectos: a alienação, o constrangimento e a inteligência emocional. Senhores, isso daqui já é uma fase da humanidade que já não existe livre-arbítrio, já não existe mais consciência. Tudo está controlado pelas máquinas. O que eles estão propondo agora é o início da escravidão total. Mas eu vou pegar um elemento desses fatores, que é o constrangimento, que eles usam para a estratégia de dominação, que eles chamam de obrigação sentida. Qual seria essa obrigação sentida que eu mencionei na última pregação? O homem se sentir obrigado a atingir sempre o impossível. Note você que dentro da internet existem educadores só para isso, para fazer você acreditar estar acima do normal. Ok? Te tornar um Deus, uma divindade em tudo aquilo que você faz e executa. E isso não é verdade. Há realidade, há ficção. Esse pensamento de tornar o homem uma responsabilidade com o impossível são consumo de ficção. Isso é fruto de imaginação, porque isso na prática não é real. Homens morrem, senhores. Homens morrem. Aonde existe impossível para nós? Mas a sociedade está tão drogada, tão viciada com a corrupção, que ela não consegue ter percepção mais e julgamento disso, daquilo que é virtual, daquilo que é real. Com certeza a sociedade que está aí fora precisa mesmo de que o carro leve ela sem dirigir, de que o computador pense por ela sem ela se esforçar, porque ela quer ser uma besta. Desculpa aí. A máquina tem que fazer isso para ela porque ela não quer mais viver. Ela não quer mais existir. A existência dela vai depender de alguém. É deplorável o que nós estamos passando. Mas em compensação, voltando para isso. A obrigação sentida. Tornar o homem responsável disso. De que ele sempre esteja acima do que é natural, do que é humano, do que é normal. Por isso ele vai ter que virar uma máquina. Aí nós gravamos um DVD chamado Era Digital aqui nessa igreja, porque eu não vou entrar no conteúdo dele, você tem que assistir. Que aqueles que estão por detrás dessa era da tecnocracia e da 4ª Revolução Industrial, eles fazem essas divisões, essas explicações de como eles vão introduzir vida digital. E aí eu falei para vocês aqui, que essa proposta de tornar o mundo humano, um mundo virtual, um mundo digital, a vida orgânica, uma vida digital, eles colocam com o seguinte caractere: forma de vida sustentável. Eu queria que eles me provassem o que há de sustentável nisso. O homem ser governado pelas máquinas. Ele existir numa plataforma digital. E pregar uma vida que na realidade não existe. Eu queria entender o que há de sustentável nisso aqui. Mas você pode até ter uma opinião crítica sobre isso, mas todos estão sendo levados a isso, conduzidos a isso, tanto que é verdade, que grande parte de nós já não consegue viver.
sem essa máquina. E não existir nesse mundo paralelo que eles criaram, que são as plataformas. Mas o fato é, senhores, que esse materialismo vai chegar numa acentuação tão grande da nossa vida, que vocês tomem cuidado, porque uma hora nós vamos ter que sair disso. Uma hora nós vamos ter que abandonar isso para não negar a fé. Bom, a proposta é que por meio de computadores, robôs, máquinas inteligentes, o homem ele tenha uma vida sustentável. Daí Al Gore e os que estão envolvidos com essa tecnocracia dizem que existem 3 pilares sedutores para a humanidade se render a isso. A vida digital, a eficiência, a utilidade e a capacidade. Digital, que ele diz o empoderamento do cidadão. A isca. Dar poder ao cidadão. Bom, o que é isso aqui, pastor? Essa plataforma que eles criaram dá à sociedade essa liberdade, essa autonomia, essa rapidez, essa agilidade, até mesmo essa superioridade de se comunicar e existir sem interferência. O objetivo realmente é viciar todo mundo. E quando todos passarem a serem dominados por isso e precisarem disso para existir, aí eles vão reverter esse serviço, como a ONU já coloca na Agenda de 2030. A subjetividade, a singularidade e isso aqui, a criação de uma entidade soberana e única para controlar todo mundo. Aí nós já estamos na escravidão. Total. Ok? Mas qual é o ponto que eu quero usar com você hoje aqui? Que a partir do momento que isso crescer dentro das pessoas, delas serem superiores pelas máquinas, tá? O entendimento realmente é que a nova ordem mundial, o anticristo, é pressão de mercado, é vida de consumo. É materialismo puro. As pessoas serão aquilo que elas consomem, aquilo que elas compram, não aquilo que elas são na essência. É reversão total. Mas qual é a isca disso aqui? De que aqueles que vão aceitar serem escravos de um sistema para obterem certa eficiência, utilidade e capacidade, a proposta é essa aqui: criar uma classe superior às que são comuns. Então a inteligência artificial dá essa ideia de que aqueles que se submeterem a essa experiência de terem um segundo cérebro, uma outra cabeça, de que ele vai ser uma classe acima das outras que vão ser natural, para que ele se sinta exatamente como poderoso frente àquelas que não vão se sujeitar. Aí você vai entender o que vai ser o anticristo. Na medida em que as pessoas que vão querer ser normais, naturais, não se sujeitarem a essas coisas, que eles vão estar tornando lei, ou constituição, ou política, elas vão ser varridas da existência. Porque todos para existir nesse mundo que eles estão construindo de classe superior, que é a classe escrava deles, todos eles querem ter essa sensação de serem melhor do que o outro, de sempre ser melhor do que o natural, do que o normal, de sempre estar acima dos limites, de sempre extravasar. É a estagnação. Então esse materialismo que o pastor eu estou tratando aqui, ele propõe o seguinte: a quebra desses fatores que está no homem comum, natural, que Deus criou. Porque o homem comum, como a gente enxerga o homem comum? Aquele que compartilha de certas limitações e impotência. Esse é o natural. Há certo limite nele e impotência nele que ele tem que reconhecer. Ele não é Deus. Mas a nova era digital, ou a era digital, diz o seguinte: nós vamos quebrar isso. Porque o homem não terá mais limites, ele não terá mais limitações. Ou certa impotência. Um outro ponto que eles vão tentar reverter com as máquinas é a questão da sujeição a certas leis que Deus estabeleceu para o homem natural, que eles vão querer quebrar.
Você quer um exemplo disso? A mudança de gênero. Aquilo ali é uma quebra de atributos no homem que Deus estabeleceu dentro da sua origem, dentro da sua existência. Que eu quero dizer o seguinte: o que seriam as leis que Deus que Deus instituiu na criação? E são inquebráveis, invioláveis, aquelas que não precisa do homem. Ele determina, está acima do homem. Você é uma prova disso. Você veio à existência sem escolher cor de cabelo, tonalidade de cor de olhos, pele, etc, etc, etc. Toda a tua anatomia, toda ela representa isso. Uma série de consequências e de leis e de soberanias que estão assinaladas na tua genética, que você não participou, que você não teve o quê? Autonomia. Se você entrar lá no DVD que eu gravei, você vai ver que uma das coisas que se propõe a Agenda de 2030 é exatamente a seleção e a genética sendo trabalhada. Agora fugiu a cabeça técnica aqui. Que as pessoas veem com a cor de olhos, cabelos que... Transhumanismo. As pessoas vão nascer com detalhes que eles vão selecionar. Tonalidade de pele, cabelo, etc, etc. Eu falei, isso é uma tabela de código genético que eles vão trabalhar e vão manipular para construir toda uma sociedade como eles querem. Assim você vai chegar nesse nível? Não sei. Deus vai permitir? Eu não sei. Mas em compensação, a sociedade pegou a isca, ela está atraída por isso, porque ela acredita veemente que ela pode passar por cima das leis de Deus sem consequência. Então tá bom, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Vamos aguardar para ver essa geração. Nós nem começamos esse processo ainda, tá? E eu já estou vendo gente querendo se matar e se jogar da ponte sem razão nenhuma. Por que você está querendo se matar? Eu não sei, eu só estou com vontade de morrer. Nós já temos uma sociedade sangrando, doente, com patologia séria, com sinal de destruição total. Então vamos ver o que vai acontecer na frente. Vamos ver se essa autonomia e superioridade humana pelas máquinas, pela humanidade, vai trazer um mundo melhor para nós. O que está na escatologia bíblica é diferente. Isso vai ter uma consequência muito séria para a humanidade. Os homens quererem uma superioridade, uma autonomia sobre Deus. Então o que se propõe aqui? De que o anticristo realmente seja como ordem e sistema para a humanidade, a quebra desses fatores, aonde Deus não participe mais na vida do homem, e não o controle e não o administre mais, que é uma loucura, uma imbecilidade, uma coisa impossível de se modificar, porque o homem continua vindo à existência por um fator sobrenatural e supremo que não é o homem. Amém? Aí agora eu vou entrar no detalhe mais teológico, para aqueles que estão me ouvindo aqui, para entender e compreender com você até onde isso te atingiu, filho. Vamos ver até onde isso já te contaminou. Porque eu já me vejo dentro de uma igreja onde as pessoas se comportam como se não tivesse falta. Miséria. E enxergam um público explorando isso. Uma oportunidade de emancipação e ascensão. Não importa que Deus, não importa que nome, não importa que entidade, importa que eu tenha a bênção, tá? Isso já é materialismo configurado. O que você chama de Deus é o diabo. Porque é ele quem te incentiva a pensar assim. Que religião só tenha sentido positivo para você quando ela te serve e defende os teus interesses. Isso já é corrupção. Ou seja, o motivo de você estar aqui hoje não seria esse dele ter descido e te servido com a vida para te salvar. O que te traz a igreja agora é outra coisa. É ter mais uma oportunidade de autonomia e liberdade para você ser alguém. É a centralidade.
É isso que o materialismo propõe ao homem, a centralidade. E eu entendo que essa centralidade que hoje o sistema propõe o homem, cumpre o mesmo processo da queda do homem em Gênesis. É o mesmo processo que caiu o homem na presença de Deus, que fez ele cair na presença de Deus. Fazê-lo acreditar e convencê-lo que ele poderia ser Deus. E não importa que mecanismo, não importa que instrumento, não importa se é o diabo, mas se ele me dá o que eu quero, ótimo. Tanto que é a filosofia do satanismo, né? A filosofia do satanismo não é o rito, é a proposta. E uma delas de que o homem realmente tenha a soberania. Possa extrair de si mesmo todo o seu melhor, todo o seu potencial.